Todo mundo sonha em enriquecer da noite para o dia, em encontrar a sorte batendo à porta. Mas no Japão antigo, a sorte não é um conceito abstrato. Ela tem a forma de uma criança pálida que vive nas sombras da sua casa, e sua bênção é, na verdade, uma sentença de dependência mortal. O Zashiki Warashi é um espírito doméstico com a aparência de uma criança de 5 ou 6 anos, vestindo um kimono antiquado e com o rosto sempre corado, que escolhe uma família para abençoar com prosperidade ilimitada. Enquanto a criança brinca nos corredores, os negócios prosperam, as colheitas dobram e o ouro se acumula. Mas a lenda carrega um aviso brutal que os gananciosos ignoram. A riqueza gerada pelo espírito não é natural, é um empréstimo sobrenatural. E se o Zashiki Warashi se sentir ofendido e decidir ir embora, ele não leva apenas a sorte. Ele leva a fundação da sua vida, deixando para trás uma ruína tão absoluta que muitas vezes termina em morte e loucura. Essa é a tragédia de Kenji, um comerciante de seda que, ao descobrir pegadas minúsculas de cinzas em seu tatame, não sentiu medo, mas uma ganância voraz. Ele sabia o que aquilo significava. Em poucos meses, Kenji passou de um vendedor medíocre para o homem mais rico da província. Seus concorrentes faliram misteriosamente. Seus armazéns nunca pegavam fogo e sua seda era vendida por preços exorbitantes. No entanto, a mente humana é fraca diante do poder sem esforço. Kenji, embriagado pelo vinho e pela arrogância, parou de ver o Zashiki Warashi como uma divindade convidada e passou a vê-lo como sua propriedade, um animal de estimação que lhe devia obediência. O som das risadas infantis e dos passos rápidos no sótão, que antes eram música para seus ouvidos, tornaram-se um incômodo para seu sono de novo rico. Certa noite, irritado com o barulho de brinquedos sendo arrastados no andar de cima, Kenji cometeu o erro fatal. Ele subiu as escadas, abriu a porta do quarto proibido e gritou com a escuridão, ordenando silêncio e exigindo que a criança parasse de incomodar o dono da casa. O silêncio que se seguiu não foi de obediência, foi de um vácuo aterrorizante. Kenji viu por um breve segundo a silhueta da criança na janela. Ela não olhou para ele com raiva, mas com uma tristeza profunda e indiferente, antes de pular para a noite e desaparecer na névoa. Kenji voltou para a cama sentindo-se vitorioso, acreditando que havia colocado o espírito em seu lugar. O horror começou na manhã seguinte, não com um estrondo, mas com a podridão. A seda em seus armazéns, que valia uma fortuna, amanheceu infestada por traças negras que a devoraram até virar pó. Seus servos, leais por anos, adoeceram simultaneamente com uma febre que os fazia delirar. A casa, que parecia indestrutível, começou a gemer. As vigas de madeira apodreceram em velocidade acelerada, como se o tempo tivesse avançado 100 anos em um dia. Kenji assistiu paralisado, enquanto sua fortuna se dissolvia como açúcar na água. Mas o pior não foi a pobreza, foi a solidão sobrenatural. A presença do Zashiki Warashi havia, sem que ele soubesse, protegido a casa de outros espíritos malignos. Com a saída do guardião, a barreira caiu. Sombras escuras começaram a se mover pelos cantos, sussurrando sobre suas falhas. Kenji terminou seus dias sozinho, sentado nos escombros do que foi sua mansão, louco e faminto, implorando para que a criança voltasse. Dizem que nas noites de vento, quem passa pelas ruínas ainda pode ouvir Kenji chorando, abafado pelo som distante e zombeteiro de uma criança rindo que agora abençoa outra casa em outro lugar. Inscreva-se no canal Sombria para descobrir os perigos de desejar o que você não pode controlar e comente aqui embaixo. Você aceitaria um fantasma em casa em troca de riqueza infinita?